Já imaginou como é uma mansão de US$ 1 bilhão? Não são mansões qualquer. Essas casas são tão insanas que parece mentira, mas são reais, e você vai entrar em cada uma delas. Erguendo-se silenciosamente das dunas douradas do deserto saudita, em meio a um projeto urbano de proporções colossais, está o que muitos já chamam de Palácio do Futuro. Esta estrutura monumental faz parte do projeto NEOM, a cidade mais ambiciosa da história moderna, orçada em mais de US$ 2 trilhões. Trata-se de uma tentativa ousada de Mohammed bin Salman de transformar completamente a maneira como a humanidade vive, trabalha e se conecta. Lançado oficialmente em 2017, NEOM é um mega empreendimento concebido para ocupar uma área equivalente à da Bélgica. A cidade será composta por distritos futuristas alimentados por energia renovável, soluções urbanas inteligentes e conceitos arquitetônicos que parecem saídos da ficção científica. No coração desse plano visionário, encontra-se o Palácio Pessoal do Príncipe Herdeiro, uma construção que mistura a grandiosidade dos castelos medievais com as tecnologias mais avançadas da era digital. Imagens de satélite obtidas por veículos de imprensa como o Business Insider revelam um complexo palaciano em pleno desenvolvimento, com infraestrutura que inclui 10 helipontos, uma marina particular com acesso ao Mar Vermelho e jardins extensos no meio do deserto. A estética externa do palácio combina muros altos com fachadas espelhadas, semelhantes ao projeto The Line, outro componente do NEOM. Esses espelhos não são apenas decorativos. Eles refletem a paisagem desértica e ajudam a integrar a construção ao ambiente natural, enquanto painéis solares ocultos fornecem energia limpa. Uma das atrações mais impressionantes é um lago artificial de grandes proporções, que terá função estética e também ajudará a resfriar naturalmente o ambiente ao redor do palácio, criando um microclima agradável em plena aridez. Entre as áreas de lazer planejadas estão um campo de golfe de padrão internacional, praias privadas com águas cristalinas e acesso exclusivo a recifes de coral inexplorados, ideais para mergulho e esportes náuticos. Todos os elementos foram pensados para proporcionar conforto extremo e exclusividade total. O interior do palácio, ainda em fase de construção, promete incluir múltiplas residências, teatros privados, spas, salões com acabamentos dourados, pisos de mármore e sistemas inteligentes totalmente integrados por inteligência artificial. Tudo isso sem abrir mão da estética árabe tradicional. Mas mais do que uma residência, o Palácio NEOM funcionará como centro de comando do projeto de cidade futurista. A partir dali, Mohammed bin Salman supervisionará o desenvolvimento de uma cidade planejada para atrair investimentos internacionais e posicionar a Arábia Saudita como líder global em inovação urbana sustentável. Localizado estrategicamente entre a Arábia Saudita, a Jordânia e o Egito, o palácio reforça a ideia de que o país pretende se tornar um ponto de conexão entre África, Europa e Ásia. Uma encruzilhada cultural e econômica para o século XXI. Com prazos de construção agressivos e investimentos maciços, o Palácio NEOM é, sem dúvida, a mais audaciosa de todas as propriedades do príncipe. Um símbolo do futuro da Arábia Saudita, brilhante, arrojado e ambicioso. Agora vamos para Londres, onde a próxima mansão da lista é tão grande que parece uma cidade em forma de casa. Bem-vindo a Whitehurst, a segunda maior residência privada da capital britânica, perdendo apenas para o Palácio de Buckingham. Com mais de 9.000 metros quadrados de área construída, a Whitehurst é 100 vezes maior que um apartamento médio londrino, onde as pessoas se espremem em 60 a 80 metros quadrados. A casa conta com um salão de festas de mais de 20 metros de comprimento, onde daria tranquilamente para fazer um baile de gala, um desfile de moda ou até um concerto de orquestra. Além disso, tem um cinema privado e um porão subterrâneo com 3 andares, onde foram instaladas uma piscina coberta, academia completa, spa e salas de lazer. Durante anos, ninguém sabia exatamente quem era o dono da Whitehurst, o que alimentou uma aura de mistério e especulação. Foi só mais tarde que veio a confirmação. O proprietário é um bilionário russo, porque, claro, quem mais compraria um castelo urbano escondido no meio de Londres? O valor estimado da propriedade gira em torno de $450 milhões. E como se não bastasse ser uma mansão de outro mundo, a Whitehurst também virou set de filmagem do programa X Factor, o que significa que, enquanto você assiste reality show no sofá, os donos assistem às gravações ao vivo da janela. E mesmo com todo esse tamanho, luxo e fama,
A Whittenhurst ainda vai parecer modesta perto da próxima residência da lista. Agora vamos para Mumbai, na Índia, onde o conceito de mansão ganha uma nova dimensão, literalmente vertical. Estamos falando da Antilia, uma residência particular que parece um arranha-céu de luxo, com 27 andares, construída para abrigar apenas uma família, a do bilionário Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia. Mas isso não é um prédio comum. Com mais de 37 mil metros quadrados de área construída, a Antilia tem o tamanho equivalente a 4 campos de futebol empilhados. E, apesar da altura, cada andar tem pé direito duplo ou triplo, o que deixa a estrutura ainda mais imponente. A extravagância começa no subsolo, com 6 andares inteiros dedicados apenas à garagem, capazes de acomodar 168 carros. Sim, é praticamente uma concessionária particular dentro de casa. Para manter tudo funcionando, a casa conta com uma equipe de 600 funcionários em tempo integral. Isso mesmo, mais do que o número de empregados de muitas empresas de médio porte. E se o trânsito em Mumbai for um problema, Antilia resolve com 3 helipontos no topo do prédio, prontos para decolagem a qualquer hora. Ou seja, dá para sair de casa direto para reuniões internacionais, voando. A casa inclui ainda cinema particular, estúdios de yoga, salões de festas, academia, salas de oração, pátios suspensos, andares com jardins internos e até um espaço com paredes de gelo artificial, feito para simular o clima do Himalaia. Por que não, né? Mas o que impressiona tanto quanto os recursos é a robustez. Antilia foi construída para resistir a terremotos de até 8.0 na escala Richter. Enquanto muita gente se preocupa com infiltrações, essa casa está preparada para o fim do mundo. O custo? Estimado entre 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de dólares. E mesmo assim, não é o imóvel mais caro da lista. Nos arredores tranquilos de Paris, entre as suaves colinas de Louveciennes, está localizada uma das propriedades mais luxuosas e imponentes já construídas na França moderna. Trata-se do magnífico Château Louis XIV, uma verdadeira obra-prima arquitetônica cercada por nada menos que 23 hectares de jardins esculpidos com precisão milimétrica. Esse local grandioso já ostentou o título de residência mais cara do mundo, e por bons motivos. Ele foi adquirido por Mohammed bin Salman no ano de 2015, por uma soma de 31 milhões de dólares, consolidando-se como símbolo máximo do gosto do príncipe herdeiro pelo luxo refinado e pela sofisticação europeia. Mais do que uma simples residência de alto padrão, o Château Louis XIV é um verdadeiro monumento à opulência contemporânea, concebido para ser uma reinterpretação moderna do esplendor francês do século XVII. Com mais de 5.300 metros quadrados de área útil, distribuídos ao longo de 57 ambientes luxuosamente decorados, o castelo ultrapassa em escala até mesmo muitos prédios comerciais. Sua grandiosidade é incomparável. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Emad Khashoggi, arquiteto de renome e primo do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado anos depois em circunstâncias trágicas. A obra representa uma impressionante intersecção entre a riqueza do Oriente Médio e o legado arquitetônico da França, misturando elementos históricos e contemporâneos de maneira fluida e harmoniosa. O castelo foi construído sobre os alicerces de uma antiga fortificação do século XIX, o que acrescenta uma camada de profundidade histórica ao projeto. Ao se aproximar da entrada principal, o visitante é imediatamente impactado pela imponência da fachada, que recria fielmente o estilo barroco francês do século XVII, com seus muros de pedra esculpida, janelas verticais simétricas e telhados altamente ornamentados. Os jardins externos não ficam atrás em termos de exuberância. Toda a extensão da propriedade é ocupada por canteiros simétricos, caminhos de pedra, arbustos podados com precisão cirúrgica, fontes ornamentais folheadas a ouro inspiradas diretamente no Palácio de Versalhes e até um espelho d'água que simula um fosso medieval. Essa paisagem cuidadosamente planejada cria uma atmosfera de conto de fadas real. Mas é ao atravessar as portas douradas que o verdadeiro espetáculo começa. O interior do chateau é absolutamente deslumbrante. A decoração inclui portas revestidas de ouro, torneiras e maçanetas em metal precioso, pinturas renascentistas, afrescos pintados à mão em tetos abobadados e 2 salas de baile que impressionam pelo tamanho e pelo requinte, sendo que uma delas conta com uma cúpula de mais de 15 metros de altura.
As áreas de entretenimento foram pensadas para receber a elite global. Há uma adega climatizada com capacidade para armazenar até 3.000 garrafas de vinho, ideal para eventos diplomáticos ou celebrações privadas de alto nível. Também há uma sala de cinema privativa com tecnologia de ponta, uma boate com isolamento acústico e até um aquário interno que abriga espécies exóticas. As suítes residenciais são igualmente espetaculares. O chateau conta com 10 suítes completas, todas projetadas com materiais nobres, tecidos finos e obras de arte decorativas. A suíte principal, por si só, é maior do que a maioria dos apartamentos de luxo encontrados em grandes capitais globais. O salão de recepção, com janelas panorâmicas e vista para os jardins, é frequentemente usado para recepções diplomáticas e eventos solenes. Para lazer e bem-estar, o castelo dispõe de 2 piscinas, uma externa e outra interna, garantindo conforto em qualquer estação do ano, mesmo com o clima instável da França. Também há uma biblioteca particular, um espaço essencial para quem precisa estar constantemente atualizado sobre assuntos globais. O que realmente diferencia esta propriedade é a forma como ela combina elementos clássicos, como lustres de cristal, mármore italiano e tapeçarias bordadas, com tecnologia moderna. O chateau é todo automatizado, com controle de temperatura, iluminação, segurança e até uma sala de meditação subaquática, um espaço exclusivo dedicado à introspecção e ao relaxamento profundo. Essa integração entre tradição aristocrática e inovação tecnológica reflete perfeitamente o tipo de pensamento visionário que define a liderança de Mohammed bin Salman. No entanto, apesar da beleza estonteante dessa residência francesa, a próxima aquisição do príncipe mostraria um tipo diferente de ambição: vertical, urbana e global. Voltamos ao formato mais tradicional de mansão, embora essa aqui esteja em outro patamar de qualquer definição comum. Apresentamos a Vila Firenze, uma mega propriedade com clima de vila italiana no meio da Califórnia. A mansão principal tem mais de 2.600 metros quadrados, mas o destaque é o tamanho total do terreno, 4 hectares, ou seja, cerca de 40.000 metros quadrados. Isso equivale a mais de 50 lotes residenciais normais. Dentro da casa principal, são 20 quartos e 23 banheiros, o que permite que você use um banheiro diferente por quase um mês inteiro sem repetir. E claro, há uma casa de hóspedes à parte, que por si só já é maior que a residência de 95% das pessoas no planeta. O espaço externo é um verdadeiro parque particular. A propriedade conta com trilhas de caminhada internas, onde o morador pode fazer Cooper sem sair de casa, literalmente. E tem também uma rua privada, com espaço para estacionar 30 carros com folga. É quase um pequeno bairro residencial exclusivo. A Vila Firenze foi vendida por 165 milhões de dólares em 2021, após anos no mercado. E o mais louco, esse era exatamente o valor original pedido, ou seja, foi vendida sem descontos, um feito raro nesse nicho. Diante de tudo isso, é difícil imaginar o que pode ser mais insano. Mas o próximo imóvel responde essa dúvida com facilidade. No centro nervoso de Riad, onde se concentra o poder político e administrativo da Arábia Saudita, ergue-se um dos edifícios mais importantes do mundo árabe moderno, o imponente Palácio Al Yamama. Mais do que uma simples moradia da realeza, esse complexo funciona como a sede oficial do governo saudita e como residência do rei, sendo, portanto, o verdadeiro coração do poder no reino desde 1988. Originalmente construído em 1983, o Palácio Al Yamama é um exemplo impressionante de arquitetura em escala monumental. Com uma área total que ultrapassa os 370 mil metros quadrados, ele está entre os maiores complexos palacianos já construídos, superando inclusive o Pentágono dos Estados Unidos em termos de espaço físico. Esse vasto espaço não é apenas simbólico. Ele abriga não apenas os aposentos reais, mas também uma infinidade de escritórios, salas de reunião, departamentos governamentais e salões para cerimônias oficiais, funcionando simultaneamente como residência e sede administrativa. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman utiliza o local com frequência para reuniões de alto escalão, eventos diplomáticos e decisões estratégicas que moldam os rumos da nação. Do ponto de vista arquitetônico, o palácio representa uma fusão magnífica entre a tradição saudita e a modernidade.
Seu design faz referência ao estilo Najd, típico da região central da Arábia Saudita, com linhas geométricas marcantes, janelas arqueadas e paredes espessas projetadas para isolar o interior das temperaturas extremas do deserto. As torres altas, fachadas em mármore claro e a estrutura fortificada comunicam força, luxo e segurança, qualidades essenciais para uma sede de governo tão poderosa. Ao redor do palácio, há jardins minuciosamente projetados e pátios internos que criam um ambiente sereno em meio à agitação urbana de Riad. Esses espaços verdes não são meramente decorativos. Eles servem como ambientes estratégicos para a realização de cerimônias públicas, encontros diplomáticos e celebrações oficiais, onde o cenário precisa transmitir grandeza sem comprometer a privacidade. O interior do Al Yamama é um espetáculo à parte. O piso é revestido com mármore italiano polido, refletindo a luz cuidadosamente projetada para dar brilho aos corredores e salas. O teto e as paredes exibem padrões esculpidos à mão com referências culturais da história saudita. Um lembrete constante das raízes islâmicas e beduínas do país, mesmo em um ambiente tão voltado ao poder contemporâneo. O palácio abriga mais de 1000 salas, cada uma com função específica. Existem escritórios ministeriais, salas de conferência de diversos tamanhos, salões de banquetes, áreas privadas para a família real e dormitórios para funcionários e auxiliares próximos. Essa divisão de espaços reflete a complexidade de se governar um país que desempenha papel central no cenário político, econômico e religioso do mundo islâmico. O rei Salman realiza suas reuniões semanais de gabinete no interior do Al Yamama, em salões majestosos decorados com lustres gigantescos, tapeçarias refinadas e móveis clássicos que evocam autoridade. Essas salas foram projetadas para transmitir peso institucional e demonstrar o poder do Estado saudita diante de líderes estrangeiros e chefes de governo que visitam o local. Para Mohammed bin Salman, o Palácio Al Yamama é mais do que uma sede temporária. Ele representa uma ferramenta estratégica em sua missão de modernizar a Arábia Saudita e expandir sua influência no mundo. Ali, ele conduz negociações, planeja reformas e realiza encontros decisivos com líderes globais. Mesmo com sua visão futurista para o país, o príncipe reconhece a importância de manter uma base sólida na tradição do governo real saudita. No entanto, sua ligação com a identidade nacional saudita exige também um espaço diferente, longe da pompa dos centros urbanos, um local onde as raízes culturais são preservadas em sua forma mais pura. Esse local é o Palácio Al-Adja. Ainda em Beverly Hills, temos agora o Palazzo de Amore, que leva o conceito de residência de luxo a um novo nível ao misturar casa, resort, balada e vinícola, tudo em um só lugar. Com mais de 4.900 metros quadrados, o palácio já impressiona só pelo tamanho. Mas ele guarda um trunfo que nenhuma outra mansão da lista tem: sua própria produção de vinho. Isso mesmo, o local produz entre 400 e 500 caixas de vinho por ano, com uvas cultivadas ali mesmo, nos vinhedos da propriedade. Além disso, o palácio tem um complexo de entretenimento de 1.400 metros quadrados, incluindo salão de festas, pista de dança, pista de boliche particular e espaços preparados para eventos com dezenas ou até centenas de convidados. A garagem comporta 27 carros e, pasme, há também um posto de gasolina privado dentro da propriedade. Por que sair para abastecer o carro? Jamais. Em 2014, o Palazzo de Amore foi colocado à venda por 195 milhões de dólares, o que o tornava, na época, o imóvel residencial mais caro dos Estados Unidos. Mas ninguém comprou. Mesmo com toda essa estrutura inacreditável, ele permaneceu anos sem comprador, provando que, às vezes, até os bilionários têm dúvida antes de fechar negócio. De volta à Inglaterra, vamos agora para um imóvel com um passado curioso e um presente ainda mais inacreditável: a Franschhoek Villa em Kensington, um dos bairros mais ricos de Londres. O valor? Cerca de 330 milhões de dólares. Mas o mais curioso é que essa mansão de 5 andares já foi, no passado, uma escola para meninas. Hoje, nada lembra a simplicidade do passado. A mansão foi totalmente reformada e transformada em uma fortaleza de altíssimo padrão, com destaque para a segurança. Janelas blindadas, sala do pânico e sistemas de proteção típicos de embaixadas. No subsolo, a casa conta com piscina coberta,
academia completa, cinema particular e até salão de beleza privativo, permitindo que você faça tudo dentro de casa, com privacidade total. A reforma custou incríveis 97 milhões de dólares e levou 3 anos inteiros para ser concluída. E o resultado foi uma mansão praticamente à prova de tudo. O mais impressionante, o imóvel foi comprado por um bilionário ucraniano como presente de aniversário para a filha. Enquanto a maioria ganha perfume ou roupa nova, ela ganhou uma casa com sala do pânico e piscina subterrânea. E se você acha que isso é exagerado, espere até ver a próxima casa. Ela vai fazer até essa fortaleza parecer modesta. Na paisagem árida e histórica de Diriyah, nos arredores de Riad, onde o passado da monarquia saudita ainda ecoa nas ruas de terra batida e nas paredes de adobe, encontra-se um dos refúgios mais simbólicos do príncipe herdeiro, o Palácio Al-Aja. Construído sobre a fazenda pessoal do rei Salman, esse palácio serve como um retiro particular de Mohammed bin Salman e representa o elo mais direto entre o passado tribal da Arábia Saudita e sua futura visão tecnológica e geopolítica. Diferente das outras propriedades luxuosas que fazem parte do portfólio do príncipe, o Al-Aja é uma celebração da austeridade e autenticidade da arquitetura tradicional Najdi, estilo que prevaleceu na região central do país por séculos. O exterior do palácio é composto por paredes de adobe com acabamento em argila, pátios internos protegidos dos ventos do deserto e portas de madeira talhada, ornamentadas com padrões geométricos característicos do artesanato saudita antigo. Essa escolha arquitetônica não foi feita ao acaso. As técnicas de construção utilizadas no Al-Aja proporcionam um conforto térmico natural, com isolamento eficaz contra o calor extremo do verão, que pode ultrapassar 50 graus Celsius. O uso de materiais locais e o design introspectivo revelam uma compreensão milenar de como viver em harmonia com o ambiente desértico. O jardim do palácio, repleto de palmeiras datileiras e canais de irrigação tradicional, oferece sombra e umidade, criando um microambiente sustentável em meio à aridez. Esses elementos não são apenas decorativos, eles são parte de um sistema ancestral de controle térmico e produção alimentar, usado por tribos beduínas muito antes da industrialização do país. O Al-Aja também desempenha um papel importante na diplomacia saudita. Apesar de seu estilo modesto, o palácio conta com infraestrutura de segurança moderna, salas de reunião sigilosas e áreas preparadas para receber líderes mundiais. Em diversas ocasiões, o rei Salman já utilizou esse espaço para encontros diplomáticos informais, em um ambiente que combina hospitalidade tradicional com eficiência moderna. Internamente, o palácio segue a filosofia do luxo silencioso. As salas são decoradas com objetos de arte regional, tapetes tecelados à mão e tetos de madeira entalhada. O foco está na simplicidade elegante e no conforto funcional. O destaque vai para os majlis, as tradicionais salas de recepção árabes, com almofadas dispostas no chão, bandejas de café e chá, e um ambiente propício para conversas francas e diplomacia discreta. A localização do palácio é altamente simbólica. Diriyah foi o berço do primeiro estado saudita e da própria família Al Saud, tornando-se um centro espiritual e histórico para o reino. Ao manter uma residência permanente ali, Mohammed bin Salman envia uma mensagem clara. Por mais futurista que seja sua visão, as raízes da monarquia serão sempre honradas e preservadas. O Al-Aja também representa um esforço de conservação patrimonial. Manter um palácio feito com técnicas tradicionais exige mão de obra especializada, com artesãos treinados para lidar com barro, madeira, palha e outros materiais naturais. Isso transforma o local não só em residência, mas em um museu vivo da identidade arquitetônica saudita. Por fim, o local tem ganhado ainda mais relevância à medida que o governo investe na revitalização de Diriyah como destino turístico e cultural internacional. A proximidade com Riad e a importância histórica da região fazem do Palácio Al-Aja um espaço ideal para apresentar o legado saudita ao mundo, tanto pela arquitetura quanto pela diplomacia. Se tem uma mansão que não é só rica em dinheiro, mas também rica em arte, história e tradição, essa é a Vila Aurora, no coração de Roma. A propriedade tem 2.800 metros quadrados e está no mesmo local há mais de 400 anos. Pertencendo à mesma família nobre italiana desde antes de os Estados Unidos sequer existirem como nação. É o que se pode chamar de dinheiro antigo. Bem antigo.
Mas o que torna a Vila Aurora um verdadeiro tesouro mundial é a arte que ela abriga. O único teto pintado por Caravaggio em toda a história. Isso mesmo, o único afresco de teto feito pelo mestre barroco ainda existente no mundo. E o valor dessa obra? Sozinha, ela já é avaliada em 360 milhões de dólares. Enquanto a maioria tem pôster de filme ou quadro comprado online na parede, aqui você literalmente vive sob um patrimônio da humanidade. Em 2022, a mansão foi colocada em leilão com preço inicial de 471 milhões de dólares. Mas pasme, ninguém quis comprar. Nem os bilionários quiseram encarar o combo de arte, luxo e reforma. É que a Vila Aurora precisa de pelo menos $1 milhão em restauração para manter e preservar não só sua estrutura histórica, mas também as obras de arte que carrega. Um tipo de reforma que não envolve apenas tinta e reboco, mas conservação de peças com valor inestimável. Ainda assim, os donos continuam vivendo por lá, entre afrescos renascentistas, colunas antigas e tapeçarias seculares. E planejam colocar a casa à venda novamente. Afinal, quem tem um Caravaggio no teto não entrega o imóvel na primeira tentativa. Voltamos à Riviera Francesa para conhecer uma das propriedades mais elegantes e exuberantes da Europa, a Villa Les Palmes, uma mansão do século XIX que mistura história, luxo e paisagismo de nível internacional. Avaliada em mais de 350 milhões de dólares, a vila é cercada por 8 hectares de jardins espetaculares, com algumas das plantas mais raras da Europa. Estamos falando de espécies colecionadas ao longo de gerações, com valor que pode chegar a milhões por planta. A casa tem um salão de festas com capacidade para 200 pessoas, ideal para quem quer dar uma festa de casamento ou um evento de gala sem sair de casa. A piscina? Tamanho olímpico, instalada nos jardins com vista panorâmica. É o tipo de lugar onde você nada cercado de esculturas e árvores centenárias. E a casa de hóspedes? Maior que a casa principal de muita gente, com estrutura digna de um hotel boutique. O dono mais famoso da vila foi Paul Allen, cofundador da Microsoft, que comprou a propriedade por $100 milhões em 1997. Hoje, ela vale mais de 350 milhões, o que representa uma valorização de 250%, um dos investimentos imobiliários mais lucrativos da era moderna. E ainda assim, o que vem a seguir é ainda mais valioso, mais absurdo e mais surreal. The One não é só uma mansão, é praticamente um monumento à extravagância. Localizada em Bel Air, um dos bairros mais luxuosos de Los Angeles, essa propriedade foi criada com um único propósito: ser a maior e mais cara casa urbana dos Estados Unidos. Ela tem mais de 9.700 metros quadrados de área construída. Para você ter uma ideia, isso é como juntar 50 casas tradicionais em uma única estrutura gigantesca. Dentro da mansão, você encontra 21 quartos, o suficiente para hospedar um elenco inteiro de série. Mas o número que mais impressiona são os 49 banheiros. Sim, 49. Se cada morador quisesse usar um banheiro diferente por dia, ainda ia sobrar. A garagem é outro espetáculo à parte. Comporta 30 carros com folga. Isso daria para abrigar uma coleção de luxo completa, ou até mesmo montar sua própria loja de automóveis. E para quem gosta de altura, a casa tem um sky deck com mais de 900 metros quadrados. Maior do que muita casa de luxo por aí. Perfeito para eventos, festas ou só para ver o pôr do sol com vista panorâmica de Los Angeles. Agora, as comodidades internas são de cair o queixo. Tem boate privativa, salão de beleza completo, centro de bem-estar com academia e spa e muito mais. É como viver dentro de um resort 5 estrelas, sem nunca precisar sair de casa. Mas o projeto também virou polêmica. O desenvolvedor Nailo Niami pretendia vender a mansão por $500 milhão. Sim, 500 milhões. Porém, a realidade bateu a porta e a propriedade foi a leilão por falência. Mesmo assim, foi vendida por $141 milhões, um dos valores mais altos já pagos em leilão por uma residência nos Estados Unidos. Isso equivale a cerca de 700 casas comuns no país. E por mais absurda que seja, The One é só o começo da nossa jornada. Agora saímos do mundo dos projetos excêntricos e entramos no universo da realeza real. O Palácio de Buckingham, no coração de Londres, é uma das propriedades mais icônicas do planeta e também uma das mais caras. O valor estimado do palácio é de $4,9 bilhões. Isso mesmo, quase 5 bilhões
para uma construção que é mais do que uma residência. É sede oficial da monarquia britânica, símbolo do poder da coroa há gerações. Por dentro, o palácio impressiona por sua escala absurda. São 775 cômodos, que incluem 78 banheiros, 92 escritórios, 19 salas de estado e 52 quartos reservados para membros da realeza e hóspedes. Mas não para por aí. O Palácio de Buckingham conta com seu próprio correio interno, uma delegacia particular, um cinema exclusivo e, claro, uma equipe de centenas de funcionários para manter tudo funcionando em perfeita ordem. A manutenção é uma operação à parte. O palácio possui 40 mil lâmpadas, 760 janelas, que são limpas a cada 6 semanas, além de sistemas de segurança e estrutura dignos de uma pequena cidade. E o mais curioso de tudo, a família real não é dona do palácio. Isso mesmo. O prédio pertence ao Crown Estate, que tecnicamente é administrado em nome da coroa, mas não pode ser vendido nem transferido como propriedade privada. Ou seja, nem mesmo o rei pode decidir fazer reformas por conta própria. Ele está, tecnicamente, alugando. Apesar de tudo isso, o Palácio de Buckingham não é o imóvel mais caro da lista. Tem pelo menos mais 2 que superam esse verdadeiro império residencial. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!